Fala galerinha, então agora vamos dar prosseguimento, né, dentro da parte de transmissão de calor, né? Nós vamos continuar agora com a parte de irradiação ou radiação. Nós acabamos de ver lá na parte de condução, que a condução normalmente ela vai acontecer em sólidos, né? O que a gente vai ver também na parte de convecção, nós já vimos lá, quando a gente falou também de brisa marítima, né, brisa terrestre. Então, essa convecção, na verdade, ela vai acontecer quando ocorre nas situações de quê? Em fluidos, né? Preferencialmente em fluidos. Como assim fluidos? Vamos, líquidos, gases. Ou seja, quando a gente tem pelo ar, quando a gente tem pela água, fluidos, tá? E outros fluidos aí. Então, aí vem a grande pergunta. Bom, na convecção, se isso vai ocorrer entre fluidos, né, líquidos, gases e a condução a gente vai ter preferencialmente em sólido, como é que a gente vai acontecer, por exemplo, como é que essa energia, né, térmica do Sol chega aqui e aquece o nosso querido e maravilhoso planeta? Como é que isso acontece? Bom, gente, isso acontece da seguinte forma, né? Esse processo de irradiação ou radiação, essa é uma energia térmica que o Sol vai transmitir, né, através de ondas eletromagnéticas, tá? Então essas informações vão chegar aqui, esse calor, né, essa transferência de energia de calor, ela vai chegar através de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, essa forma de transmissão, a gente vai denominar irradiação ou radiação, tanto faz, tá? Essa transferência só vai acontecer pelo seguinte, gente. Mais à frente eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas o que são ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas são aquelas que não precisam de meio para se propagar, tá? Elas não têm necessidade de ter um meio para se propagar. Quando lá na frente a gente for trabalhar a parte de ondas, vocês vão ver que alguns tipos de ondas elas vão precisar de meios para se propagar e outras não vão precisar de meio para se propagar. Essa, por exemplo, eletromagnética, é uma que não necessariamente precisa de um meio para se propagar, tá? Essas ondas eletromagnéticas vão se propagar no vácuo, né, com uma velocidade de 3 vezes 10 oitava metro por segundo, tá? E elas vão ser classificadas de acordo com algumas frequências e comprimentos de onda que a gente vai ver mais lá na frente. Tudo bem? Quais são esses tipos de onda? Primeiro a gente precisa entender. Nós temos, por exemplo, ondas de calor, que é do infravermelho. Nós temos as ondas de rádio. Nós temos os micro-ondas, né? Nós temos a luz, nada mais né, do que uma onda eletromagnética. Nós temos radiação ultravioleta. Você sempre vê, não, olha os raios ultravioletas, você tem que passar tal protetor solar, porque protege dos raios ultravioletas. Já ouviu isso da vovó, da mamãe, não já? Então, é exatamente isso. Por exemplo, nós temos raio X, raio gama e por aí. Todos eles são ondas eletromagnéticas, tá? Então, alguns exemplos que eu vou listar para vocês aqui são as ondas de rádio. Por exemplo, como é que você está na sua casa e você tem um aparelho de rádio e aí, de repente, lá embaixo você tem uma antena. E você sabe que a informação daquela antena, daquele som, chega até você. Ou seja, você está transformando uma onda eletromagnética em outro tipo de onda e mais à frente a gente vai falar sobre isso. Outro exemplo, nós temos, por exemplo, a lareira, né? A lareira, como é que você sente, às vezes, o calor, né, daquela lareira? Ou você sente até mesmo através da chama de uma fogueira, né? Então você está em aquela distância e você sente aquela transferência de calor para você e você fala, tá, mas como é que ocorre essa transferência? Através de ondas infravermelhas, tá? Nós temos também outro exemplo das ondas luminosas, que é a luz, que ela chega até você, beleza? Então esses são os processos, né, que a gente pode chamar de irradiação ou radiação. Aqui o exemplo 4, bem simples, bem rápido, já coloquei ele logo em seguida da parte, né, que a gente acabou de ver para ficar mais fácil de você, né, fazer esse tipo de exercício. Então vamos lá, o uso de fontes alternativas de energia tem sido bastante difundido, né? Nós temos aí nossas hidrelétricas, nós temos vários tipos de fontes alternativas de energia, nós temos a eólica, né? Então aqui em 2012 o Brasil deu um importante passo para aprovar legislação específica para micro e mini, ou seja, pequeno. Geração de energia elétrica a partir da energia solar, ou seja, nada mais é do que aproveitar a energia vindo do sol, transformar isso, gerar um outro tipo de energia que nós possamos aproveitar. Então, nessa modalidade de geração, a energia obtida a partir dos painéis solares fotovoltaicos
vem da conversão da energia de fótons, da energia, né, em energia elétrica. Sendo esses fótons primeiramente oriundos da luz solar. Assim, é correto afirmar que a energia é transportada do Sol à Terra por convecção, condução, indução e radiação. Letra D, tá? Coloquei aqui só por via das dúvidas, mais pra frente vão ter situações em relação a isso, então é sempre bom a gente já fazer logo indireto. Por quê? Avanço, convecção. Não, convecção a gente não vai ter essa diferença de temperatura, não vai ter essa diferença de densidade, não vai ter esse processo de conversão. Condução, não, porque normalmente a gente vai ter isso em sólido, né? Geralmente a gente vai ter em sólido. Indução, calma aí, vai devagar, filhote. Vai devagar, filhote. E letra D, irradiação, que a gente acabou de ver, beleza? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar um pouco de emissão de radiação, só quero que vocês entendam essa parte, tá? A parte da emissão da radiação. O que isso quer dizer? A emissão da radiação é o seguinte, foi constatado há um tempo em que, né, qualquer substância, ou seja, qualquer, né, ser vivo que tenha temperatura maior do que o zero absoluto, quem é o zero absoluto? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin, não é isso? Ou seja, toda pessoa que tem aquilo ali, ela vai emitir uma radiação. E que essa frequência, que é a frequência, né? Frequência da onda, a gente vai estudar isso quando chegar na parte de onda, mas eu quero que vocês entendam o seguinte: radiação, ela vai ser proporcional à frequência da onda emitida. Então, um exemplo. Se você tem uma temperatura de 10 graus Celsius, você está acima da temperatura do zero absoluto, né? Você vai emitir uma certa frequência. Porém, se você tem uma outra substância que tem uma temperatura maior, isso vai me dizer que a frequência de emissão de radiação, né, desse objeto, dessa substância que seja, vai ser maior do que a sua. Tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente fala da situação de emissão de radiação, a gente tem a situação que a gente tem normalmente, a situação do Sol, né? A gente está lá pegando as vitaminas do Sol, pegando lá e está recebendo um calor. A gente está vendo essa diferença de temperatura, a gente está conseguindo sentir que nós estamos recebendo calor do Sol, né? Porque ele tem uma temperatura maior. Mas de que forma que esse calor chega para você, até você, para que, né, você absorva esse calor? De que forma? Através da radiação. Ou seja, o Sol, né, tá lá, fogo, muito quente, temperatura muito alta, ou seja, a frequência de emissão de radiação dele é maior, tá? Por isso que você tem, né, a situação que você passa o protetor solar. Para quê? Para você receber menos, né, para você bloquear parte dessa radiação térmica que você, né, vai receber no caso do Sol. Beleza? Tranquilamente? Então, ó, radiação infravermelha, por exemplo, quando atinge nossa pele, elas vão causar o quê? A sensação de calor que a gente tem, né? Por isso elas vão receber o número de radiação térmica. Por que radiação térmica, Wanderson? Porque a gente vai sentir a sensação de calor, ou seja, vai ter uma alteração no grau de agitação das moléculas, ou seja, vai ter um aumento de temperatura. Tudo bem? Beleza? Bom, agora a gente já falou da emissão, agora a gente vai falar um pouco da absorção, né? Quando a gente fala da absorção da radiação, o que vai acontecer, né? A gente vai ter uma situação, por exemplo, se a gente vai considerar a situação normalmente do corpo, né? Do corpo e do Sol. O Sol, ele emite, né, uma frequência maior de radiação do que o nosso próprio corpo, né? Por exemplo, o nosso corpo está acima da temperatura do zero absoluto, ou seja, ele também vai emitir, né, uma radiação. Ele vai emitir uma radiação. Se ele vai emitir essa radiação, ele vai propagar essa radiação, ele vai ter uma certa frequência. Só que a do Sol, como é bem maior, vai ter uma frequência maior. E aí a gente vai ter a situação de que né, a gente vai ter a sensação de estar recebendo, né, de receber esse calor do Sol. Beleza? Então eu vou o seguinte: todo bom emissor de radiação, ele é um bom absorvedor. Por quê? Se ele é um bom emissor de radiação, então ele emite bastante, ele também vai ser um bom absorvedor, né? Por exemplo, a gente tem os corpos
de cores mais escuras e o corpo de parte mais clara. Né? A gente já aprende com relação às cores, que cores, né, a sua avó já falou, sua mãe já falou, com certeza que quando está numa situação de calor, você vai reparar que as pessoas normalmente estão com uma roupa o quê? Mais clara. Por que mais clara, Wanderson? Porque essa cor branca, ela vai fazer com que essas luzes que vão chegar, né, do sol e papapá, essa emissão de calor, ela seja parcialmente refletida. Em relação a uma cor escura, que essa cor escura, na verdade, ela vai absorver esse calor. Tudo bem? Beleza? Então, quando a gente tem a situação do corpo escuro, que está exposto lá ao sol, a gente vai aquecer mais rapidamente. E quando anoitece, vão se resfriar mais rapidamente. É basicamente isso. Por quê? Né? Pensa na seguinte situação. Se eu consigo refletir, a minha variação de temperatura vai ser baixa. Agora, se eu consigo absorver muito o calor, né, eu tenho uma cor escura, eu consigo absorver, a minha variação de temperatura vai ser maior. Tá beleza? Foi? Então, ó, o comportamento oposto com objetivos de superfícies claras. Então, ó, superfícies espelhadas praticamente não absorvem a energia que atinge. Vão refletir, como eu acabei de falar. A regra é válida para todos os corpos. Ou seja, a temperatura aumenta quando o corpo está observando, né, absorvendo mais radiação do que emitindo. Sim, vamos parar para pensar. Então, o corpo ele está absorvendo mais radiação do que emitindo. Ou seja, a temperatura diminui quando o corpo emite mais radiação do que absorve. Não é isso? Beleza? Faz todo sentido para vocês? Então, para que vocês entendam, né, para vocês associarem, né, para vocês associarem mais facilmente, a gente vai associar o seguinte. Quando você tem, né, você tem uma situação em que você emite mais radiação do que absorve, o que está acontecendo na verdade? Você está emitindo mais radiação, né? Você está emitindo mais radiação do que recebendo. Beleza? Então o que está acontecendo? Você está cedendo energia. O que acontece com essa temperatura? Diminui. Então se você cede mais radiação do que recebe, tá? Ou seja, do que você emite, você manda mais do que você tem, você vai ter uma temperatura diminuída. Agora, quando você tem a seguinte situação, você está absorvendo mais radiação do que emitindo, o que vai acontecer com a sua temperatura? A sua temperatura vai aumentar. Quer ver um exemplo? Vamos fazer um exemplo prático, que assim vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Olha aqui, que desenho lindo. Sol. Tá aqui. Ser humano lindo. Ou seja, você emite, tá, radiação. Porém, você absorve a radiação do Sol. O que acontece aqui? Você não sente aquela sensação de calor? Sim. Ou seja, a emissão, né, o recebimento da radiação do Sol, que é a absorção. Então, a absorção aqui, ó, é maior, tá? É maior do que a emissão. Você tem a sensação de que? Aumento de temperatura. Então, a sua absorção de radiação é maior do que a sua emissão. Logo, você sente a sensação de aumento de temperatura. E o processo inverso. Então, se a sua absorção é menor do que a sua emissão, isso ocorre aqui sim, ó, há uma diminuição da sua temperatura. Agora faz mais sentido, né? Beleza? Vamos passar para a próxima. Agora vamos fazer exercício, né? Já que a gente já viu aquilo lá, vamos fazer exercício. Agora esse exercício vai ser bom que ele vai envolver as três partes, tá? Então vamos lá. Um isolamento térmico eficiente e constante, desafio a ser superado por um homem para que o homem possa viver em condições extremas de temperatura.
Para isso, o entendimento completo dos mecanismos de troca de calor é o seguinte: é imprescindível, tá? Então vamos ver as situações aqui e vamos ver cada uma em que se encaixa. Ó, as prateleiras de uma geladeira doméstica são grades vazadas para facilitar o fluxo de energia térmica até o congelador por processo de... Nós estamos falando de fluido. Se nós estamos falando de fluido, o vento, né, que passa ali dentro, que é essa troca de calor, a gente não pode falar da condução, porque normalmente vai haver entre sólidos. Então aqui a gente pode trabalhar a parte de convecção, beleza. Vamos para a parte 2. A parte 2 é o seguinte: o único processo de troca de calor que pode ocorrer no vácuo é... Qual é o único processo de troca que pode ocorrer no vácuo? Gente, acabamos de ver que é a radiação, né? Porque ondas eletromagnéticas. Então essas ondas eletromagnéticas, elas conseguem atravessar o vácuo e chegar até aqui. Tudo bem? Então até agora convecção e radiação. Vamos ver o último. Em uma garrafa térmica é mantido vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por condução. Então aqui a gente vai ter condução, deixa eu ver as alternativas, convecção, radiação, radiação. Então a primeira a gente já marcou como convecção. A segunda a gente acabou de ver que é radiação. Então, aparentemente, só pode ser letra D, que é condução. Gente, seguinte. Como a gente tem a garrafa térmica, eu já vou falar da garrafa térmica para vocês. Acabou que apareceu esse exercício aqui. Com a questão da garrafa térmica. É mantido um vácuo entre as paredes duplas de vidro para evitar que o calor saia ou entre por condução. Tá? Por que condução? Pensa o seguinte, o café está colocado ali dentro, né? Vamos supor que seja um café, óbvio, porque eu gosto de café. E aí aquele café, ele vai... Todo momento que você for pegar o café e você for colocar numa xícara, alguma coisa, você, né, quando colocar a mão ali, o que vai haver? Vai haver troca de calor. Então, esse vácuo, ele vai impedir que essa condução não faça com que o meu café esfrie. Ou se eu colocar uma substância ali dentro gelada, que essa troca de calor entre a minha mão e esse líquido que esteja ali dentro não ocorra, tá bom? Então nesse processo dessa garrafa térmica, ele vai ser mantido entre as paredes ali para evitar que haja realmente saia o calor ou entre pelo processo de condução, beleza? Ele vai tentar manter o máximo possível, já que não é 100% eficiente, mas que mantenha aquela temperatura daquele líquido ali dentro. Tudo bem? Beleza? Dando prosseguimento à nossa brincadeira. Então vamos lá. Exemplo 6. As plantas e animais que vivem no ecossistema dependem um dos outros, né? Do solo, da água e das trocas de energia para sobreviverem. Sim. Então um processo importante de troca de energia é chamado de calor. Sim, energia em trânsito, bonito, legal. Então vamos analisar as seguintes afirmativas. Ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação. Bom, ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação. Vamos deixar essa por último? Já vou explicá-la para vocês. Tá? Número 2. Ocorre, né, calor por convecção quando se estabelece num fluido correntes causadas por diferença de temperatura que vão gerar também diferenças de densidade. Opa, então essa segunda até agora ok. Vamos olhar a terceira. Olha, calor por condução pode ocorrer em sólidos, tá legal, líquidos, gases e também no vácuo. Não. Então, 3 pode anular. Tá? Apenas um pode anular, ou seja, a gente vai ficar entre a B e a D. E aí vem a seguinte situação, gente. Quero que vocês entendam a alternativa, né, a primeira alternativa. Gente, a grande questão aqui é o seguinte.
Ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação. Bom, primeiro que vocês precisam entender é o seguinte: quando a gente tem essa situação de onda, né, eletromagnética, quando a gente tem a onda eletromagnética vindo por uma situação de radiação, tá? Quando a gente tem isso, elas vão se transformar em energia térmica. Agora, quando ele fala de ondas eletromagnéticas na região do infravermelho, né, elas são chamadas de calor por radiação, o que está errado? Primeiro, ondas eletromagnéticas, normalmente, né, a gente já viu, normalmente, quando há essa troca de energia, ela vai transformar essa energia em energia térmica. Então, a grande, né, situação é o seguinte: quando a gente fala dessa onda eletromagnética aí, elas vão ser chamadas de calor por radiação, a gente tem que pensar na seguinte situação. Quando a gente tem uma onda eletromagnética que ela foi absorvida, né, ela foi absorvida por radiação, isso vai gerar calor. Então, um exemplo. Você tem uma onda infravermelha, com certeza você já deve ter visto o controle da sua televisão. Quando você aperta o controle da sua televisão, como é que a sua televisão liga? Através de ondas de infravermelho, né? E isso não gera o calor. Eu não estou transformando essa absorção de calor em energia térmica. Não, eu estou transformando em um outro tipo de energia, tá? Necessária para ligar aquele aparelho. Beleza? Então, a grande questão aqui dessa primeira é que quando ele fala de ondas eletromagnéticas na região do infravermelho são chamadas de calor por radiação, não. A gente vai ter uma emissão de radiação ali pela região do infravermelho, mas essa região não vai ser, no caso, uma geradora, né? Uma geradora de energia térmica, né? Que não é o caso que vai ser aplicado aqui. Beleza? Então quando a gente está falando de infravermelho, a gente está falando dessa situação, por exemplo, de você ligar uma televisão, você ligar um ar-condicionado, né? O dispositivo daquele controle é um dispositivo infravermelho, ou seja, uma emissão de onda, só que ela tem uma frequência diferente dessa onda eletromagnética que a gente está falando de radiação por calor. Beleza? Então nesse caso a gente só marcaria a 2. Uma questão boa, tipo, que eu coloquei. Por quê? Porque a grande questão dela é que você já vem na cabeça de ondas eletromagnéticas, opa, calor por radiação. Tudo bem, mas nessa situação de radiação na região do infravermelho, a gente teria que ter a noção do que seria essa onda eletromagnética no caso do infravermelho, tá? Para fazer essa associação. Agora um assunto que é muito batido, galera, muito batido em questões de vestibular, tá? E que é bem simples, né? Vocês ouvem muito falar do efeito estufa, as consequências do efeito estufa, as consequências dessa emissão de gases poluentes na nossa atmosfera. Então vamos lá. Efeito estufa primeiramente. O que é o efeito estufa? Simples. É um efeito, né, um fenômeno natural que vai ser ocasionado o seguinte: nós temos a concentração de gases na nossa atmosfera, né? E aí faz o seguinte, essa concentração faz a seguinte situação. Vem, né, a gente recebe essa emissão, né, dessas ondas eletromagnéticas vindo do Sol. E aí esses gases fazem com que deixe passar, em que haja uma absorção desse calor através dessas ondas. E aí o que acontece? Esses gases, né, eles fazem o seguinte, eles vão fazer com que esse calor absorvido, né, ele se reflita nesses gases e volte para a Terra. Para que acontece isso, Vandos? Isso vai garantir para a sobrevivência dos seres que aqui estão. Ou seja, ele vai manter uma temperatura agradável, né, fazendo com que todos os seres aqui consigam conviver com essa quantidade de calor, com essa temperatura. Beleza? Só que aí o que acontece? Como a gente tem o efeito estufa, né? Quando a gente tem o descontrole desses gases, o que acaba acontecendo? Parte que a gente ficaria aqui e parte vai para fora da nossa atmosfera, o que ele faz? Acerta um certo controle.
Então, quando entra essa absorção, ele vai controlar essa quantidade de gases, ele vai controlar uma certa quantidade, né, de calor que vai ficar retido aqui. Que vai ser uma quantidade de calor retido que vai fazer com que nós consigamos viver bem com essa temperatura. Só que quando aumenta essa quantidade de gases, acontece o que, galerinha? A quantidade de gases aumenta, a quantidade de calor, né, que vai ser absorvida vai ser maior, e além disso, há um aumento de temperatura, causando sim um desconforto, né? Ou seja, se eu preciso de uma certa temperatura para viver bem, eu tenho uma temperatura maior, ou seja, já estou um pouco instável. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, do efeito estufa, por exemplo, como é que ele funciona? Um carro. Sim. Você vai pegar um carro, por exemplo, pega um carro, não vou pegar nem tão tarde assim, vou pegar um horário tranquilo do sol, um horário tranquilo. 1h da tarde. Aí tu vai lá, faz o seguinte, fecha o teu carro. O teu carro tá lá no sol, bonitinho, deixa ele lá um tempinho, 1h. Aí você volta. Aí você quer saber como é que é o efeito estufa, né? Aí você vai lá ver seu carro. Então vamos lá. O efeito estufa pode ser comparado à situação do carro. Então eu tenho um vidro fechado, recebe lá, ó, né, a luz solar. Apesar de, né, o vidro permite a passagem da luz solar, suave. Só que ele impede a saída. Tanto é que quando você abre, é aquele bafo, aquela coisa linda, aumentando a temperatura do seu interior. É a mesma situação do efeito estufa. Vem a luz solar, passa por essa camada de gases, chega e fica retido aqui. Só que fica retido numa quantidade legal, sociável, que eu consiga, né, tranquilamente. Agora, com o aumento dos gases, né, o que acontece? Com o aumento dos gases, essa quantidade de calor que sairia não vai sair. E aí ele fica retido. E aí, vamos recordar a situação do carro. Você tá lá fora. Fora do carro, tá quente? Tá numa temperatura maior, você tá recebendo aquele calor. Tá meio que desconfortável, né? E quando você vai dentro do carro? O que acontece com a temperatura lá dentro? Não tá maior? Isso é uma das consequências do efeito estufa, ou seja, do aumento, né, de emissão de gases poluentes na nossa atmosfera. Belezura? Então, galerinha, como falado anteriormente, agora eu vou falar da garrafa térmica, né? A garrafa térmica também é algo que cai bastante. Então a gente precisa entender. Primeiro, quando a gente tem a garrafa térmica, a gente tem uma parte ali isolada, né? Nós temos uma parte de plástico. Normalmente vocês vão perceber que as garrafas, né, a maioria, não todas, mas a maioria das garrafas, elas são de plásticos, né? Por quê? Porque o plástico a gente já viu que ele é um mau condutor. Então isso, se ele é um mau condutor, é bom, né? Porque o meu objetivo da garrafa térmica é manter o líquido que está ali dentro ou quente, né, o maior tempo possível, ou manter ele na temperatura que ele está lá o maior tempo possível. Então, para que isso aconteça, eu tenho que evitar ao máximo essa troca de calor. Tudo bem? Então, é o seguinte, então eu tenho um plástico, né? Esse plástico ele vai diminuir essa transferência, ele vai dificultar, e ele vai evitar também o processo que a gente já conhece, que é o processo de convecção, né? Esse processo de convecção, ele vai fazer a tampa de borracha, né, que a gente está falando, essa tampa de plástico. Quando a gente fecha essa tampa, se estiver entrando, né, o ar, um fluido, algo do tipo ali, o que vai acontecer? Vai haver uma troca de calor entre eles, e essa troca de calor, né, essa troca de calor vai fazer com que, pelo processo de convecção, eu tente equilibrar o máximo possível a minha temperatura, e vai, no maioria dos casos, ou vai diminuir ou vai aumentar a temperatura ali no interior, que não é o que eu quero. Então, por isso, normalmente a gente vai ter uma tampa de plástico e de espuma. Por que de espuma, Vantos? Porque o plástico junto com a espuma ele vai fazer com que dificulte mais essa transferência de calor. Beleza? E ele é um bom isolante. Então, se você for parar para ver, por exemplo, nós temos os coolers, ou nós temos também o isopor. Lembra o isopor? Onde
vai fazer alguma festa e você coloca gelo e coloca ali. Por que você coloca no isopor? Porque o isopor ele é melhor para evitar essa transferência de calor. Ou seja, ele vai diminuir, né, no caso ele vai aumentar o meu tempo de durabilidade daquilo que eu quero em determinada temperatura. Beleza? Então, temos também as paredes de vácuo. Claro, lembrando que vácuo, quando a gente fala de vácuo, a gente está falando da ausência de átomos. Ou seja, a gente está falando de algo quase que... quase não, impossível. A gente vai chegar a algo bem próximo, mas não a situação mesmo de vácuo. Tanto é que você tem essa parede de vácuo, né? Você tem essa parede de vácuo que vai evitar essa convecção, né? E processo de condução aí do líquido pro meio que seja, pro meio externo. Tá? Então a gente nunca vai ter uma situação de vácuo perfeito, sim, a gente vai ter uma situação de vácuo próximo ao perfeito, tá? Beleza? Então o que acontece? Você tem essa ampola de vidro, e essa ampola de vidro ali do lado dela, você vai ter uma situação do vácuo que vai dificultar isso. E se a gente for parar para pensar também, por que a gente tem a parede espelhada? Não sei se vocês já abriram uma garrafa, mas quando você abre uma garrafa térmica e você desatarracha, você tira ela, desmonta, você vai ver que primeiro ela é bem frágil, né? Além dela ser bem frágil, entre essas camadas você tem esse vácuo, né, entre essas camadas, e você também tem a presença, você pode ver que a maioria delas são espelhadas. Por que espelhadas, mano? Porque nós já vimos que se é uma situação, né, se é uma superfície espelhada, ela vai absorver o mínimo de calor possível. O que vai acontecer? Ela vai refletir esse calor, tá? Então ela vai refletir esse calor, diminuindo assim a sua radiação, beleza? Então, se a gente tem uma temperatura, essa temperatura está acima de 0 graus, né, que é o zero absoluto, ela vai emitir radiação. Então a gente não quer perder essa radiação emitida pelo líquido que está ali dentro. Então você coloca uma parede espelhada, que essa parede espelhada vai fazer com que reflita, ou seja, eu não perca esse calor, essa energia. Beleza? Tranquilidade? E aí tem uma coisa, existe uma diferença entre se o líquido colocado ali dentro é quente ou frio? Não. Tá? Normalmente não. Normalmente não se tem essa diferença se o líquido colocado ali dentro é quente ou frio. Por quê? Tá? Porque essa garrafa, na verdade, ela tem o objetivo de impedir a transferência de calor através dessas paredes. Então o objetivo dela é, se eu estou querendo impedir a troca de calor, eu estou querendo fazer com que a temperatura do líquido se mantenha equilibrada, não se altere, tá? Então tanto faz a diferença se eu colocar um líquido com uma temperatura, né, quente, ou seja, um grau de agitação maior, ou com um grau de agitação menor. Isso para mim não vai importar, porque o objetivo da garrafa térmica é esse, é fazer com que impeça essa troca de calor. Se vai impedir essa troca de calor, eu vou tentar manter ao máximo a minha temperatura, que na verdade a gente sabe que não acontece, né? Ah, Vantos, mas por que não acontece então? Por quê? Porque não existe essa situação de perfeição do vácuo. Eu vou conseguir no máximo aumentar esse tempo de durabilidade, ou seja, em que eu mantenho essa temperatura constante. Mas dizer que eu vou manter aquela temperatura, aquele grau de agitação das moléculas ao infinito e além, infelizmente não. Valeu? Então é isso, galerinha. Então acabamos nossa aula, beleza? Espero que tenham gostado. Agora eu já estou programando a nossa próxima aula, que é dilatação de sólidos e líquidos, tá? Eu vou dar uma corridazinha, não queria, mas eu vou dar uma corrida com a matéria, tá? Pouca coisa, muito pouca coisa, tá? Para que a gente comece já a trabalhar algumas questões do Enem, algumas questões da UERJ, pra gente ficar show de bola, afiadíssimos, tá? E aí eu pretendo terminar a nossa parte de dilatação de sólidos e líquidos essa semana. Vou terminar, prometo, tá? Vou terminar. E aí eu terminando, apostila 2 aí vamos nós. Já é? Tenham todos um ótimo final de semana e Wakanda Forever.